Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja pode se assentar, louvado seja Deus. Estamos nesse propósito de anunciarmos a palavra do Senhor até que Jesus retorne. E a palavra tem sido anunciada, amém? O Senhor tem falado nessa igreja, o Senhor tem estado presente aqui nesse local, assim como nós podemos sentir a presença do Espírito Santo nesta manhã, e não será diferente até que o Senhor volte a buscar a sua igreja. Amados, nós temos tido como propósito, Êxodo capítulo 14, versículo 15, que fala uma palavra não somente para aquele povo no passado, mas que também fala para nós também, ou seja, que o compromisso vamos lá, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ó Deus, eu quero lhe agradecer pela oração feita, Senhor, pela intercessão feita, e agora nesse momento eu peço particularmente pela minha vida, Pai, que diminua eu e que cresça o Senhor. Amados, nós tivemos aqui na quinta-feira e foi uma bênção, amém? Eu posso ouvir quem estava aqui? Foi uma bênção. O coral da Assembleia de Deus esteve aqui louvando, trazendo a palavra do Senhor através dos louvores, foi uma bênção, e o Senhor ministrou nossos corações. E nós tivemos como tema, o beco sem saída, ou seja, o Deus que nos leva ou nos conduz um beco sem saída, ou permite que nós vamos para um beco sem saída, para que o nome dele venha a ser glorificado. E nesta manhã não será diferente, nós iremos dar continuidade naquilo que Deus permite nós chegarmos a um beco sem saída, para que o nome dele venha a ser glorificado. Na quinta-feira, nós pregamos de uma forma expositiva. O que é uma forma expositiva? Você extrai do texto aquilo que ele fala, e você lê, você explica e você aplica, é a exposição. E hoje nós iremos fazer de uma forma temática, nós iremos fazer de uma forma que nós iremos entender em que situações os servos do Senhor viveram no passado e que nós possamos estarmos vivendo nesses dias, mas que o nome dele não deixará de ser glorificado, amém? Então, amados, com esse texto aqui, nós entendemos que inúmeras vezes servos do Senhor passaram por situações que na verdade nem precisariam passar. Se nós falarmos aqui da questão do profeta chamado Jonas, um dos profetas menores, nós entendemos que o Senhor pediu a Jonas que se colocasse à disposição para que ele fosse para Nínive. Aí o que Jonas fez? Jonas se achando, ele se coloca à disposição para quê? Para ir para Jope, pegar um navio que a Bíblia fala que ele achou ali, comprar a passagem e ir para um lugar totalmente diferente que o Senhor havia ordenado. E ele foi, pensando que estava tudo certo, pensando que estava no controle dele, pensando que da maneira que ele estava fazendo, era a maneira que iria resolver a situação. E muitas vezes nós estamos assim, nós somos impulsivos, nós estamos querendo fazer coisas que estamos fazendo em desacordo com a palavra do Senhor. E isso não vai trazer benefícios para nós. O que nós devemos entender é que a ordem de Deus é que tem que ser cumprida. Por isso que a ordem aqui, o tema para o mês a ordem é marchar, não é parar. Não é ficar estagnado, é estarmos todos alinhados e partirmos para o compromisso a qual Deus tem colocado para cada um de nós. E Jonas pensou e se achou, ele pensou que estava tudo certo. Mas a Bíblia vem falar que veio um grande vento, um forte vento, a ponto de despedaçar o navio. Irmãos, imagine que vento foi esse. A ponto de que se continuasse ali, tudo como estava, o navio iria ser despedaçado. E aonde que Jonas estava? Os marinheiros se reuniram, invocaram lá os deusezinhos dele lá com D minúsculo, é sempre bom falar nisso, invocaram lá e chamou lá o chefe lá do navio lá e falou assim: o que está acontecendo? Aí foram, procuraram, passaram tudo que é lugar e encontraram lá no porão, quem? Jonas, fazendo o quê? Dormindo, ou seja, se achando. Está tudo tranquilo, eu já fiz o que tinha que fazer, eu fiz aquilo que eu acho que tinha que ser feito, estava ali dormindo, irmãos, estava numa zona de conforto. E os marinheiros falaram: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui?
Tudo que está acontecendo e você que está aqui dormindo, levanta e invoca o teu Deus. Até então, os marinheiros e ali o responsável, ali o comandante, estavam falando também com D minúsculo, mas eles não sabiam o poder de Deus. Até então, eles não sabiam o poder de Deus, do verdadeiro Deus, do único Deus. Porquanto, quando ele acordou, ele falou assim: olha, de onde tu vens? O que você faz? Quem é o teu povo? Começaram a interrogar Jonas. E Jonas começou ali a expor, e ele declarou o porquê acontece. Eles tiraram sorte. Eles falaram: vamos tirar sorte para ver quem vai cair, e vamos ver o que está acontecendo aqui. Não podia cair em outra pessoa, amados, que não fosse Jonas, e caiu em Jonas. E quando eles fizeram esse interrogatório, Jonas foi e falou assim: é por causa de mim que esse navio está nessa situação. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Quando Deus, ele por muitas vezes permite que nós estejamos no beco sem saída, o que foi anunciado aqui na quinta-feira? O povo saiu de um cativeiro de 430 anos, Deus colocou para que eles fossem ao encontro ao Mar Vermelho. O que nós entendemos com isso? O que nós falamos? Atrás, o exército de Faraó, na frente do Mar Vermelho. E a ordem do Senhor foi o quê? Marchem. Moisés, diga ao povo que marchem. Não adianta ficar me perguntando o que tem que ser feito. O que tem que ser feito já foi dito: peça ao povo que caminhe. Mas, irmãos, o mar estava fechado, o mar não estava aberto. Mas pela fé de um povo mesmo incrédulo, eles marcharam, e o que aconteceu? O mar se abriu. Vocês conseguem entender o tamanho da situação, o tamanho da circunstância? Se coloque nesse lugar. Se coloque ali junto a mais daqueles 1 milhão de pessoas que ali estavam. Se coloca você, eu estou pedindo você se colocar ali. Se eu volto, o exército egípcio. Se eu vou à frente, o Mar Vermelho. Mas o Senhor está pedindo que eu marche. Eu marcho pela fé e o mar se abre. E ele não somente se abre, ele se abre para que eu possa atravessar. Você pode glorificar o Senhor? O Deus que nos permite a estarmos no beco sem saída, para que o nome dele seja glorificado. E eu não estou falando isso aqui, meu irmão, não estou trazendo aqui um tema por minha conta própria. Eu estou falando aquilo porque o Senhor falou assim: porque eu serei glorificado em Faraó. Porque ele sabia de que tudo que Faraó havia visto e havia passado, Faraó não iria deixar de perseguir o povo de Israel, o povo de Deus. E não deixou de acontecer. Perseguiram e se deram mal. Todos eles morreram. Não se tem um contexto de se Faraó morreu ou não morreu, mas provavelmente também tem ido nessa lavada aí também, depois que as águas se tornaram. Então, irmãos, é isso que Deus faz. E voltando aqui para a história de Jonas, Jonas estava acomodado. Estava acomodado por uma questão de achismo. Eu fiz tudo que eu acho que tinha direito de fazer. Mas não foi isso que Deus falou. Deus mandou ele para um lugar: você vai lá em Nínive. Lá existe mais de 120 mil pessoas que eu já vi que eles não estão se comportando como deveriam se comportar, mas eu quero anunciar, em virtude das minhas misericórdias, o meu amor para eles. E não é como você está com o teu coração, Jonas, mas é a maneira como o meu coração está voltado para aquele povo. E Jonas ali estava, e quando levantou, não se passou o vento forte, a ponto que a Bíblia fala que iria despedaçar o navio. Sabe o que fizeram? Pegaram, mas não somente pegaram, levantaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Aí, meus amados, o mar se acalmou. Mas o que acontece? Ele saiu da zona de conforto dele, porque Deus tirou ele da zona de conforto. Muitas vezes o Senhor vai te tirar da zona de conforto. Mas entenda uma coisa: não é para o seu mal, é para o seu bem. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não é para o seu mal, é para o seu bem. Deus vai te tirar. Senhor, você vai falar assim: mas Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não quero aplicar uma lição. Senhor, eu não quero estar orando. Senhor, eu não quero fazer ofertório. Eu não quero estar junto com meus irmãos. Não é o que você quer, é o que Deus quer, igreja. É o que Deus quer. Aí eu me tranco no meu quarto, vou para debaixo da minha cama, eu entro no armário, não vai adiantar de nada, porque o Senhor continua entendendo o que você está fazendo. E o que tem que ser feito é o que Ele quer que seja feito.
E ali, quando ele foi jogado, não acaba a história. Ele sai da zonazinha de conforto dele. Vamos colocar que ele estava num lugar confinado. Ele estava no porão do navio. Ele foi tirado de lá, foi anunciado tudo o que estava acontecendo, entenderam que era por causa dele e lançaram ele no mar. Mas o que o Senhor aprove a fazer? Mandou um peixe grande, que nós deduzimos que possa ser uma baleia, mas a Bíblia não fala que é uma baleia. Mandou um peixe grande para quê? Para que engolisse Jonas. Aí se coloca você no lugar de Jonas. Tinha necessidade de Jonas passar tudo aquilo que estava passando, somente por uma questão de desobediência? Amada igreja do Senhor, nós não podemos sermos desobedientes em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O que nós devemos fazer é exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. É a ordem dele que tem que prevalecer. E achamos que são pequeninas coisas. Achamos que são coisas insignificantes. E não queremos proceder como Deus está ordenando que tem que ser feito. E ali o peixe veio e engoliu Jonas. E ele passou ali por 3 dias e 3 noites. Aí ele orou a Deus. Ele faz uma exposição poética, querendo declarar de quem verdadeiramente Deus é. Isso traz para o nosso contexto de que Jonas sabia quem Deus era, que ele não tinha que fazer tudo aquilo que ele fez no início. Quando Deus falou, se dispõe e vai a Nínive, ele tinha que se dispor, Senhor, eu vou a Nínive, eu não vou para Tarsis, eu não vou comprar passagem para nenhum outro lugar que não seja para Nínive. E para onde Deus tem enviado você? Para onde Deus tem chamado você e você tem mantido uma resistência? Ah, não é meu ministério. Se é Deus que está chamando, é porque é seu ministério. E se é Ele que está chamando, Ele vai te capacitar. Ele vai te moldar para que você faça o melhor para Ele. E a gente vê que aquela situação ali, ele ficou ali, orando dentro do ventre do peixe. Não era um pequeno ventre, não era um pequeno peixe, porque ele tinha condições ali de estar entendendo o que estava acontecendo e falando com o Senhor. E a Bíblia fala que ele foi vomitado pelo peixe. Ele foi vomitado, sabe por quê, amados? Porque ali não era o fim. Muitas vezes, possa ser que a gente nunca vai estar no ventre de um peixe, possa ser que isso seja uma situação pontual, foi somente com Jonas. Nós nunca ouvimos falar nenhuma outra palavra que alguém tenha sido engolido por um peixe. Tenha sido algo pontual. Mas o que nós devemos entender, que aquilo que de repente eu ou você esteja passando de pontual, é onde Deus quer que nós venhamos estarmos para exaltar o nome dEle e para cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Ou seja, não era para terminar aquela história naquela situação. Ou seja, ali ele foi cuspido para fora, ali ele foi vomitado para fora, para que o Senhor ordenou viesse a ser cumprido. E Jonas foi para Nínive. Ele anunciou a palavra, ele somente falou, olha, daqui a 40 dias, essa cidade, se vocês não se converterem, essa cidade não permanecerá mais de pé, seria uma Sodoma e Gomorra. E ali ele falou, e sabe o que a Bíblia diz, amados? Você pode glorificar a Deus que os 120 mil, ou seja, mais do que os 120 mil que estavam em Nínive, se converteram ao Senhor, do maior ao menor. Porque é o Senhor que ordenou que fosse daquela forma. Aí pensamos que ficou tudo bem com Jonas? Passou o que passou. Foi por um navio, aconteceu o que aconteceu, foi jogado no mar, foi engolido por um peixe, foi jogado, cuspido, vomitado, foi para Nínive. Voltou em satisfação. Voltou em satisfação. Eu pergunto, meus amados, em que situação que o Senhor permitiu que nós estivéssemos ou passássemos, que Ele não veio dar a providência para mim e para a tua vida? Qual foi a situação? Nenhuma delas permanecerá sendo privilégio do mundo, mas é por amor dEle. Se Ele nos colocar numa situação, entenda que Ele não nos deixará sozinho. Não nos deixará sozinho. Assim como eu e você não estamos sozinhos até hoje, nós nunca estaremos sozinhos. Porque Deus estará conosco. E Jonas, com a sua insatisfação, com a sua altivez, sua prepotência, sua arrogância,
ficou insatisfeito novamente. Passou tudo o que passou. Nínive ouviu a palavra do Senhor, entendeu o que estava sendo anunciado, eles se arrependeram, eles se converteram ao Senhor, se entregaram ao Senhor, e Jonas insatisfeito, querendo dizer assim, eu já sabia que o Senhor ia fazer isso, eu já sabia que o Senhor ia pegar esse povo totalmente incrédulo, um povo que não merecia nada, e que o Senhor iria anunciar o amor do Senhor para eles, e que eles iriam se converter. Olha a insatisfação de Jonas. Aí ficou ali, aí o que o Senhor faz? Para ele não se queimar com o sol, faz com que nasça uma planta, para que ele possa ficar debaixo daquela planta, e ele fica satisfeito. Ele fica assim, agora eu estou entendendo que está tudo certinho, eu fiz tudo certinho. Eu sou o cara, eu fiz tudo certinho. Mas o que o Senhor fez? Com que essa planta, no dia seguinte, se acabasse. E o que acontece? Está lá o Jonas novamente reclamando. Está reclamando. Ele falou assim, é razoável, Jonas. Ele falou assim, olha, não é o insuficiente nem o suficiente que você está fazendo, é razoável o que você está fazendo com a sua reclamação. Estava tudo muito bem confortável para você. Mas você não se preocupou com aqueles 120 que estavam lá, que se não fosse anunciado o meu amor para eles, eles iriam se perder, Jonas. Então, igreja, o que nós precisamos entender, eu não preciso me dispor ou me colocar num lugar confinado. Eu não preciso ir para um beco sem saída por conta própria. Se o Senhor me conduzir, Ele está me conduzindo. Deixa o Senhor nos conduzir. Deixa o Senhor nos conduzir. Deixa! É Ele que é Deus. Não sou eu. Não é a minha maneira. Para aquele ali eu não falo mais, para aquele ali eu não prego mais, aquele não tem mais jeito. Quem foi que disse que não tem jeito? Quem foi que disse que não tem jeito? Se para Paulo teve. Aí, amados, a gente sai da situação de Jonas e vamos para outro profeta, o profeta Elias. O profeta Elias, ele profetizou. Ele orou, evidentemente, ele profetizou que não chova durante 3 anos e meio. Era uma batalha contra o rei Acabe, um rei de Israel totalmente profano. E ele orou. E o que aconteceu? Não choveu 3 anos e meio. Foi por causa de Elias? Sim, também. Mas porque a oração de Elias estava em concordância com a vontade de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Porque muitas vezes nós queremos expor nossas orações a Deus e queremos que Ele faça da maneira que eu quero que Ele faça. Nós chegamos assim, ó Deus, como é que é? Vai ser feito dessa forma ou não vai ser feito dessa forma? Não é assim. Não é assim. É um coração contrido, são os lábios direcionados ao louvor ao Senhor. Senhor, que seja feito a Tua vontade. E se Elias tivesse orado para que não chovesse 3 anos e meio e chovesse, não teria problema, porque foi feita a vontade de Deus, mas não choveu 3 anos e meio. E nós falamos aqui, quando falamos da passagem expositiva de Êxodo, de que as 10 pragas não atingiram o povo de Israel. E esses 3 anos e meio de seca não atingiu a Elias. Porque o Senhor conduziu ele para Queride, ou seja, o rio Queride, aonde tinha água, aonde tinha fonte de água. Ei, igreja, entenda isso, por mais que haja seca, o Senhor vai te conduzir aonde tem água, e sabe que água é essa? É água viva! É água viva! É água que sacia a minha sede, que sacia a tua sede. É água que se nós bebermos não vamos voltar a sentir mais sede. É Jesus, a fonte de vida. E ali em Queride não tinha somente água, não. Os corvos se apresentavam como garçons para Elias. Está aqui o teu alimento. Você não vai passar fome nem sede. Você não vai passar nem fome nem sede. Mas, irmãos, estamos falando aqui de 3 anos e meio. E o rio Queride se secou. E aí?
acabou para Elias? Não, porque eu e você somos igual a Elias. Lá em Tiago fala sobre isso. Somos igual a Elias. Somos homens, falhos sim, mas somos separados e somos santos porque Ele é santo. E sabe o que o Senhor falou? Olha, vai lá para Sarepta agora. Sai daqui, vai lá para Sarepta. Uma viúva, ela vai te sustentar. Mas sabe o que acontece quando ele vai para Sarepta? Chega lá e está lá a viúva com seu único filho, fazendo a última refeição, amados. Fazendo a última refeição. Vocês imaginam Elias chegando ali, Senhor, o que é isso? Ela não tem nem para ela, e vai ter para me sustentar? Elias, não é conforme você quer, é conforme eu quero. E Elias orou, e não faltou nem farinha, nem azeite. Você pode glorificar o Senhor, igreja? Aplauda o nome do Senhor, glorifica o Senhor. Não vai faltar, não vai faltar. Aquilo que você precisa não vai faltar. E ali ele foi sustentado, porque o Senhor proveu não só para aquela viúva, não só para o filho dela, mas também para ele. E depois nós vemos, amados, ele indo para o monte, e ali, tendo que confrontar, não somente 450 profetas de Baal, mas 400 profetas também, poste-ídolos de Aserá. E a Bíblia fala de que todos os profetas de Baal foram mortos. Foram mortos. Sendo repetitivo, não somente no dia de hoje, não se preocupe com os seus inimigos. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra principados e potestades. Não se preocupe, Deus cuida disso. Deus cuida disso. E depois do profeta ter feito tudo isso, ele tem a mesma reação de ir para um lugar confinado, porque Acabe chega para Jezabel e diz: Elias matou todos os profetas de Baal. Esse profeta de Baal, amados, era um profeta da fertilidade e da chuva, entre aspas, porque não é nada. É por isso que quando Elias orou para que não chovesse, é para ele provar o Deus que ele servia, é para ele testemunhar do Deus que ele servia. Não vai chover, pode vir esse Baal mandar vir chover, que não vai chover, e não choveu 3 anos e meio. E depois de ele ter matado todos os 450 profetas de Baal, não se tem a convicção de que os 400 postes ídolos também estavam nessa situação, que falaram que eles não se apresentaram para esse desafio que houve ali, de descer fogo do céu. Ele foi para um lugar também confinado. Não é totalmente confinado, não podemos chamar uma caverna de confinado, mas podemos colocar como sim. É um lugar que não é feito para você se viver ali dentro. E o que acontece? Ele foi para ali e ficou ali. E a Bíblia começa a falar que o Senhor se apresenta: Elias, o que fazes aí? Traga isso para você, muitas vezes, você fica ali recuado, você fica entristecido, você fica magoado, mas não é para você arriar a sua cabeça e você desistir, não, não é isso não. É para você levantar a sua cabeça e você continuar prosseguindo. E falando assim: o nome do Senhor será glorificado através da minha vida, o nome do Senhor será através da minha vida. E é assim que nós precisamos ir, amados. Continuar prosseguindo. E o Senhor perguntou: Elias, o que fazes aí? Veio também novamente, olha a situação. Jonas foi para o porão, se achando, foi dormir. Foi parar no ventre de uma baleia, de um peixe. Foi parar no ventre de um peixe. Elias pela ordem de Deus, havia matado os 450 profetas. Para onde ele foi? Para fugir de Jezabel, com medo de morrer, porque ela falou assim: ainda hoje eu vou tirar a sua vida.
ele foi para uma caverna. E de repente, se vemos Elias numa situação aparente com o de Jonas, dois profetas que nós estamos falando. E ali, ele começa a ver o vento forte, o mesmo vento que aconteceu, a ponto de despedaçar o navio. Esse vento que aconteceu quando passou por ali, falou que é fenda, é um vento que fazia fenda nas rochas, imagine você, o vento que era. Veio o fogo, veio o terremoto, mas veio um cicio suave e tranquilo. Essa passagem é linda demais. O que eu gosto é isso, o nosso Deus, ele não vem tocando o terror, amados, ele vem num cicio suave e tranquilo. Ele só vai fazer o que tem que ser feito, para aquilo que o mundo não entende, para o mundo, mas para nós, para os seus, ele vem com uma maneira suave, em forma de cicio e tranquilo. E Elias falou: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei sozinho. Muitas vezes a gente se acha, é a última rosquinha, né? A última rosquinha do saquinho, né? A última bolachazinha, sempre se acha, né? O último pedacinho da cogada. Mas o que acontece? É a última carninha do espetinho do churrasco. Né? Quando você está em dois, então, fica um olhando assim, não, pode comer você, mas doido para você, né? Mas enfim, estava ali. Aí foi só eu, fiquei sozinho. Elias, quem foi que te disse que você ficou sozinho? Elias, tem 7.000 dos meus, que não se curvaram e não beijaram a Baal, e permanecem de pé. Sabe por quê, Elias? Porque eu tenho um propósito para a tua vida. Porque Elias, ele tinha ali que ungir reis, ele tinha que ungir a Eliseu como seu sucessor. Então, o que eu e você precisamos entender, não desista, não desista, nunca pense em parar de marchar, nunca pense em parar de continuar. Eu não quero estar do lado de quem? Ou de fulano, de Beltrano, não é meu irmão, não é fulano nem Beltrano, ele tem nome e sobrenome. Assim como nós somos falhos, ele também tem as suas falhas dele, mas é com essas falhas que nosso Deus vai nos aperfeiçoando. E nós vamos prosseguindo e marchando, alinhados, para cumprirmos o propósito que Deus colocou na minha e na sua vida. Eu quero orar pela vida da igreja. Eu quero orar porque, igreja, o que nós precisamos trazermos à memória é tudo aquilo que nos traz esperança. E Lamentações fala a respeito disso. Lamentações de Jeremias. Um profeta a qual os teólogos dizem que é um profeta chorão, que ele chorava pelo povo. Ele se derramava diante do Senhor. Então eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E quando você passar por alguma situação ou circunstância, entenda que se foi o Senhor, e é o Senhor, com a ação dele permissível, de deixar você chegar onde você chegou, entenda que você não irá perder a batalha. Você não irá morrer nesse lugar confinado e você não irá permanecer nesse beco sem saída. O Senhor irá lhe dar a solução, irá lhe dar a vitória e o nome dele será exaltado através da sua vida. Eu quero orar pela vida da igreja. Vamos se colocar de pé. Ó Deus, quão grato nós estamos em estarmos reunidos, Pai, esta manhã, em virtude das Tuas misericórdias. Porque se não fosse as Tuas misericórdias, Pai, nem de pé nós estaríamos, nem vivido todos esses anos que estamos vivendo, Senhor, estaríamos vividos. Mas a Tua misericórdia tem sido conosco. E é em virtude das Tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã, que nós temos a responsabilidade e o compromisso de anunciarmos o Teu amor. Então, Senhor,
Não somos uma igreja paralisada. Não somos uma igreja que não temos, Pai, um general de guerra. Não somos uma igreja que não temos um Deus que não nos conduza, Senhor. Somos uma igreja forte. Somos uma igreja que não desistimos. Somos uma igreja, Pai, que vemos muitas vezes, Senhor, mas, Pai, o mar está fechado, mas entendemos que através da Tua palavra o mar vai se abrir e que nós iremos atravessar, porque a Tua ordem foi: marchem, marchem, marchem. E aqui nós estamos, Pai. Se declaramos que somos soldados do Teu exército, precisamos estarmos como tal, Senhor, em prontidão para a Tua ordem. E assim, Pai, nós estamos aqui nesta manhã, te agradecendo, e não diferente de todos os dias, decretando, Pai, a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe.